Eu, Marcos Ferrer, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kersmann, em São Paulo. Coordenamos o projeto de LA do Quer Eleduto no Brasil e em Portugal. Está pensando em fazer LA? Entre em contato conosco pelas redes sociais, no Facebook ou Instagram. Procurem por Quer Eleduto Brasil. Hoje a gente vai mostrar uma excelente conversa com a Eliana sobre o sistema de educação em Israel. Novos temas do Café com o Keren serão disponíveis a partir dos domingos, às 15 horas. Todos os vídeos ficam gravados no Facebook e no YouTube. Veja os temas de seu interesse e assistam quantas vezes vocês quiserem. Um bom café para vocês. Oi, Eliane, tudo bem? Como você tá? Marcos, tudo em ordem? Oi, Eliane. Oi, Valdemar. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, prazer estar aqui com vocês. Legal, o prazer é nosso. Vamos lá, Eliane. Vamos começar falando um pouquinho sobre você. Quando que você fez LA e que cidade que você morava aqui no Brasil? Ih, caramba, fiz LA há muito tempo atrás. Bom, posso começar falando assim o processo da LA, porque isso já é um fato interessante por si mesmo. Claro. Eu era do Rio de Janeiro, né? E eu vim para cá passar um ano pelo SNAT do Bnei Akiva. E aí, no meio, eu resolvi largar a Arxará, né, o SNAT, para estudar. Só que quando eu cheguei no Misrad Apnim, né, que é onde você faz a troca de status de turista para virar Olá Hadashá, eu descobri que eu era cidadã israelense. Pois é, ó, bum. E aí eu tive que, em vez de ganhar os direitos de Olá Hadashá, eu tive que fazer os deveres, né, de uma cidadã israelense, servindo e tudo mais. Que ano que foi isso? Oi? Que ano que foi isso? 1990. Faz pouquinho tempo, não faz muito, não. Pouquinho, Tranquilo. Bom, se apresenta profissionalmente, por favor. Fala o que você faz, as línguas que você fala. Fala um pouquinho sobre você antes da gente começar os temas, as perguntas aqui. Ok. Então, depois que eu servi, eu fui estudar na Universidade de Bar-Ilan, me formei, e eu dou aula atualmente de inglês, sou professora na escola, e também ajudo os Olim Hadashim em hebraico. Legal. Isso na escola, né? Mas dou aula particular também de inglês, português, espanhol, hebraico para Olim Hadashim, em todos os níveis. Legal. Entendo um pouco de francês, italiano. Francês porque eu moro atualmente em Natânia e é chamada a capital dos franceses, né? Então, não tem como, por osmose já começa a aprender. Entender um pouco, né? Tem que falar um pouquinho também. Legal. Bom, então vamos entrar no tema do sistema de educação. Eu acho que a gente pode começar falando como funcionam os períodos escolares, por idade, né? Fundamental, ensino médio, um pouco como que é dividido aí em Israel. Tá. Então, assim, quem frequenta principalmente colégio judaico, né, sabe que geralmente os estudos vão desde o jardim até o segundo grau, tudo no mesmo prédio, numa mesma instituição, né? Aqui em Israel, não. Aqui em Israel é dividido, você tem os Ganim, né, o jardim da infância, que você pode colocar, tem a creche, que a partir de 3 meses, 4 meses, né, as mães já podem colocar as crianças nas creches. Depois você tem o jardim, que é o jardim,
que geralmente são particulares até 3 anos. A partir de 3 anos, aqui em Israel, é chamado Hok Hinur Chová, é a lei da educação obrigatória. Então, com 3 anos, o Gan Trom Chová, você paga uma parte, né, mensal do Gana, do jardim, e a outra parte é o governo. Depois nós temos o Gan Chová, que é de 4 a 5 anos, mais ou menos, que já é o ensino obrigatório, e isso é subsidiado pelo governo. Tá? Aí depois você tem o ensino fundamental, que é mais ou menos a partir de 6 anos, né, a Kita Aleph, que vai até a Kita Vav, são 6 anos de estudo, e aí você passa para outro, quer dizer, tudo isso são instituições separadas, né? Você acaba o Gan Chová, depois você vai para a escola. Aí na escola você tem da Kita Aleph até a Kita Vav, que seria de equivalente à idade de 6 anos mais ou menos, até mais ou menos a idade de 12 anos. Depois você tem o ensino médio, que são 3 anos, e o ginásio, que são mais 3 anos. Aí já tem outra escola separada, tá? Não é como no Brasil, como eu falei, que pelo menos na escola onde eu estudei, era do jardim até o segundo Aqui grau. Ainda é tudo assim, Aqui ainda é assim. Não, é assim, seria mais ou menos, para tentar traduzir aqui, para o pessoal, então, dos 6 aos 12 é uma fase, seria dos 12 aos 15, que seria aqui o equivalente mais ou menos ao Fundamental 1, e depois dos 15 aos 18, seria isso, seria essa divisão médio. mais ou menos Não, das idades? aqui em Israel, depois de 12, 13 anos, você vai para outra escola. Mas aí vai até 18. Entendi. E aí você faz a prova de Bagrut, né? Bom, aí não sei se... É a próxima pergunta. O que é o Bagruto? Então, o Bagrut, ok. Isso realmente é uma coisa que o pessoal brasileiro fica meio assim perdido, né? Porque você termina... pelo menos na minha época era assim, que você faz as provas no 2º grau e depois você escolhe um ramo que você quer, né, e vai e faz a prova para a faculdade. Aqui, o Bagrut é um certificado escolar que é obtido depois de 12 anos escolares. E dá o direito para o aluno para continuar o ensino universitário, né? Ou qualquer outro ensino superior, tá? Agora, para você receber esse certificado de Bagrut, você tem que fazer várias provas em diferentes matérias. Tem matérias que são obrigatórias, como a gramática, literatura, inglês, matemática, história, entendeu? Essas daí são obrigatórias. E aí, dependendo da área que você quer cursar no ensino superior, o aluno ele escolhe outras matérias no campo, né, como ciências, humanas, artes, tecnologia, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, a minha filha, ela fez, além das bagruyot, né, que são obrigatórias, ela estava muito na dúvida assim, o que seguir. Então, ela fez uma bagrut de computação e uma bagrut de música, que ela gosta muito de tocar. Então, isso aí, quer dizer, é um extremo com o outro, mas você pode conciliar e fazer 2 bagruyot nesse nível, né? E as provas de bagrut, elas têm também nível de dificuldade, ou seja, você pode fazer até 5 unidades, né? Hamesh Yeridot, Mashenikra, né? Hamesh Yeridot de matemática, tipo, que é o nível mais alto,
né? Se você, por exemplo, quer ser aceito numa universidade como o Ternion, por exemplo, que é mais a parte técnica, né, mais a parte assim de exatas, você provavelmente não vai conseguir ser aceito se você não tem 5 unidades de matemática. Entendi. Legal. A pessoa, quando chega em Israel, pode escolher a escola que vai estudar? Como que funciona a escolha da escola? Ok, então, você pode escolher, por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, por exemplo, né, e você quer dar continuidade ao ensino religioso, o ensino que você tem em casa, você pode procurar uma escola religiosa. Né, todas as escolas aqui são gratuitas, tanto as religiosas como as laicas, né? São gratuitas, a não ser que você queira alguma coisa muito específica. Tem escolas particulares, por exemplo, tem uma escola que não fica muito longe aqui de Natânia, que é a escola americana, tá? Os estudos são todos em inglês, geralmente quem vai para lá são os filhos de diplomatas ou pessoas que querem que os filhos aprendam as matérias em inglês, e essa escola é paga, né? Não é uma escola subsidiada pelo governo. Então, mas assim, eu tinha ouvido falar que normalmente você matricula teu filho na escola mais próxima da tua casa. Se você não tiver esse Sim. tipo de escolha e tal, não é religioso, para mim qualquer escola serve. Não, então, pois a prefeitura, dependendo do lugar onde você vai morar, você vai na prefeitura, né? Você vai dar o seu endereço e a partir daí ela vai te você escolhe 2 opções, né, perto da sua casa. E aí, onde tiver lugar, eles vão te colocar, tá? Geralmente, eles levam em consideração a primeira opção que você pedir, mas se não tem lugar na escola, inclusive eu tenho uma aluna, né, que eu estou acompanhando ela, uma aluna particular, que ela queria mudar de escola, só que agora não tem lugar na escola. Então, ela está tendo que continuar na escola onde ela se matriculou, quer dizer, é uma aluna do 2º grau já, mas não tem lugar na escola, então ela não pode mudar. Tá. E por enquanto, sem falar de Olim Hadashim, depois a gente entra nesse assunto, né? Logo depois. Normalmente, que tipo de apoio a criança tem na escola? Regular, normal. Né? Um israelense que entrou na escola, ela tem algum tipo de apoio? Como que funciona? Muito. Olha, eu acho que a escola, ela realmente, ela, como fala isso? Envolve. Ela envolve isso, né? Muita criança, sabe? O acompanhamento da criança, quer dizer, pelo menos assim, as escolas que eu trabalhei tem apoio psicológico, tem uma orientadora educacional, tem assistente social também que acompanha as crianças, crianças com necessidades especiais também. Isso é uma coisa bem legal assim de falar, que crianças que têm qualquer tipo de necessidade especial, ela passa por um comitê, né? E se aceitarem assim os requisitos por exemplo, tem criança que precisa de, sei lá, uma terapia, né? Então, existe em várias escolas terapia por artes, terapia por música, né? E dependendo da necessidade da criança e também de aceitarem, você, claro, tem que passar um comitê, né? E preencher vários formulários para provar que essa criança precisa desse apoio.
Então, eles recebem, sabe? É bem legal, né? E me diz, Eliane, como é que funciona com os olhinhos cadastinos? É o mesmo tipo de apoio? Tem alguma coisa a mais? Porque está chegando de um país que nem a língua fala direito. Então, o Olê Hadash, ele pode receber tudo isso também. Só que ele tem que saber, né, que ele tem direito de pedir e também tem que saber preencher esses formulários, porque não vou falar que é fácil, não. É uma correria, assim, para você poder receber isso, entendeu? Porque muita gente quer. Quem não quer, né, que o filho tenha Claro. uma terapia acompanhada ou uma fonoaudiologista, né, ou sei lá, qualquer tipo de coisa, né, que acho que tudo que uma criança recebe, assim, ao meu ver, é sempre um bônus, né? Então, o Lerradas tem que saber que se tem uma criança que tem alguma dificuldade a mais, ou, enfim, pode receber esse tipo de apoio, mas tem que correr atrás, né, como se diz. Certo. E, além Obrigado. disso, tem o Ulpan também, né, que a maioria das escolas dá 2 anos, principalmente o primeiro grau. Eles tiram as crianças de algumas aulas, né? E aí senta com uma professora que vai ensinar essa criança Ulpan, né? A falar hebraico, a escrever, né? Isso eu vou falar de novo. Assim, da minha É, experiência. sim, sim. Da minha experiência pessoal com alunos que eu acompanho, que, por exemplo, essa mesma menina, ela está com dificuldade de hebraico e o colégio dela não estão dando só 6 horas de aula de apoio de hebraico, que é pouco, mas pelo que eu entendi, não sei se no segundo grau é assim, no primeiro grau eu acho que tem mais aulas. Então, também para as pessoas saberem que talvez no segundo grau tenha uma escassez de horas de ulpano. O que eu tinha ouvido falar é que nas matérias que falam mais hebraico, como história, normalmente é essas aulas que o Olê sai para aprender o hebraico, não é isso? Normalmente é assim que Exato, funciona. porque nas aulas de história, quer dizer, matérias com muitas palavras, né, como, por exemplo, história, ou Tanar, né, Torá, que tem que, além de escrever muito, também é muito falado, eles tiram os olim e trabalham em cima do lupano. Eu costumo falar, às vezes, para algumas pessoas que eu faço reunião, né? Assim, principalmente quando eu estou indo com criança pequena, né? Aí a pessoa diz assim, eu estou preocupado com meu filho, tal. Eu até falo, não se preocupa com o teu filho, que em 3 meses ele está corrigindo o teu hebraico. É assim mesmo que funciona? Depende de criança para É. criança. Já tive criança pequena também que, talvez por problemas emocionais, teve bloqueio e não quis aprender hebraico, por mais que você sentava com a criança, por mais que você plantava bananeira, trazia joguinho e para ser interessante. Depois a gente foi descobrir que realmente tinha um fundo emocional e a criança se recusava porque não queria ter deixado o Brasil. Não, são coisas que realmente podem acontecer, mas isso acaba sendo uma exceção, né? O mais comum Olha, eu é. não sei se é uma exceção, mas eu acho que os pais têm que levar muito em consideração também de como é o processo da aliar, de como é que assim, particularmente, eu acho que tem que
conversando bastante com as crianças, com adolescentes, não importa a idade, sabe? Adolescente tem aqueles problemas, né? Que acho que a idade em si já é problemática, né? Então, tem já o grupinho de crianças que se dá no Brasil, e aí vai ter que mudar para outra escola, para conhecer outros amiguinhos e se auto... Como é que fala isso? Adaptar. Se adaptar, exatamente, entendeu? Então, tem que ter muita paciência, muita conversa, né, para já ir preparando o caminho para eles, e sempre pensar, né, que eu acho que a família, quando faz a aliar, eu não passei por isso porque eu vim para cá sozinha, eu inclusive, né, não contei, mas meu marido também é brasileiro, mas a gente se encontrou aqui. Então, eu não fiz aliar com família, mas pelo que eu vejo, assim, o contexto, família, é uma coisa muito complexa, né? Porque os pais têm que aprender hebraico, tem que sair para trabalhar, né, e os filhos têm que também se adaptar à nova realidade, tem que se A própria adaptar à adaptação escola. dos pais. Os pais também têm Oi? que se adaptar. Os pais também têm que se adaptar. Também tem o período de adaptação deles, né? Exato, então, sabe, eu sei que muita família passa essa fase assim, né, que é mais difícil, assim, o primeiro, o segundo ano, então, assim, o que eu posso aconselhar é muita paciência, muito amor e tentar passar tudo isso junto, né, porque eu acho que não é fácil o primeiro e o segundo ano. Talvez mostrar, se os pais mostrarem para os filhos que também está difícil para eles, que vai ter um futuro melhor, é para o bem, alguma coisa assim, deixar isso claro, para a criança não se sentir, talvez, eu sou a única que estou sofrendo e meus pais parecem que não, né? Que meus pais não estão Mostrar que, ligando para mim, exatamente. Muita exato, criança se sente assim, ai, meus pais nem sabem o que está passando comigo, principalmente adolescente, né? Que eu já falei que já é aquela idade assim complicadinha, né? legal. Bom, qual é a data de início do ano letivo em Israel? Como que funciona o calendário e o que acontece para quem chega fora dessa data? Como que funciona? Então, dia 1º de setembro é o começo das aulas, né? Geralmente setembro, outubro, dependendo do calendário, tem os Hagim, né? Rosh Hashanah, Yom Kippur. Então, mesmo quem já chegou antes ou chegou depois, é sempre assim, você entra, né, dá um oi e depois já tem a recepção para escolar de todos os Hagim, né? Então, esses primeiros meses assim que tem os Hagim, realmente eu nem conto muito, porque você só se apresenta para a sua turma e depois o pessoal já sai, né? Para quase um mês, né? Com todos Só volta esses. depois de Sukkot, não é isso? Só volta depois de Sukkot, um De dia certa depois que forma é até acaba o Haga. legal. Para Oi? quem está chegando, eu acho que para quem está chegando até legal, porque aí tem uma social no começo, dá um tempo e depois começa para valer. Eu acho até Então, é que isso que eu falei, dá um oi, é, cheguei, e aí depois, sabe que já vai vendo, né, quem é quem, assim, dá uma respirada, e aí já entra até dezembro, né, que em dezembro tem o Hanukkah, daqui a pouco. tá É chegando já. verdade. Esse ano é cedo, esse ano vai ser em novembro, final de novembro. É. Mas, enfim, você perguntou também de como é que é quando alguém chega no meio do ano. Não tem problema nenhum. Quer dizer, para quem chega no meio do ano, claro que sempre a melhor solução, a melhor pedida, né, para quem tem filhos, é pensando nesse aspecto de que o ano começa dia 1º de setembro. Então, chegando em, sei lá, junho, né, aí você tem aquele período de férias, de adaptação, assim, à terra de Israel, né, aquela mudança, o tempo de você se
localizar onde você está, de você se localizar na sua cidade, no seu bairro, e aí depois, dia primeiro, começar como todo mundo, né? Agora, se isso não for possível, é claro que você chegando, você também vai ter um período de adaptação, mas aí você já entra direto no ano que você é respectivo. Geralmente se fazem uma provinha, né, para saber, por exemplo, se você tem um filho de, sei lá, 6 anos, né? Então, 6 anos é mais ou menos Kita Aleph aqui, né? É o primeiro ano escolar. Então, aí é beleza, né? Porque tá todo mundo começando hebraico mesmo, então vai começar com todo mundo. Talvez vai assim, fazer uma certa provinha, né? Ou talvez vai ter alguns meses de ulpan, porque a criança, apesar de estar sendo alfabetizada, né, ela não sabe as palavras, é que nem um neném que começa a falar, né? Você vai falar para ele cos, né? Copo, ele não vai saber o que é. Então, vai ser assim, vai pegar a criança para ensinar as palavras, o vocabulário. Mas uma criança, vamos dizer, que vai chegar na Kita Dalet, né, que é mais ou menos o quarto ano, né, seria o quarto ano fundamental, 10 anos, mais ou menos. Então, aí essa criança já vai chegar e aí já vai ter que começar o Ulpan, né, ter que começar... vai ser diferente da criança que chega com 6 anos, né, que eu falei que já vai estar entrando na alfabetização junto com os outros, mas não tem problema nenhum. Essa criança vai. Pode ser que a diretora, né, e a coordenadora, a orientadora, vão fazer uma provinha para ver o nível dessa criança e falar, bom, olha, ela está no quarto ano, mas de repente, como ela chegou no meio do ano, vamos colocar ela no terceiro, né? Porque aí ela vai talvez aprender com o pessoal do terceiro ano. Talvez ela vai ser um pouquinho mais velha, mas para a criança se adaptar melhor aos estudos. Mas aqui em Israel ninguém tem pressa, porque você termina, no Brasil, né, o pessoal termina e quer terminar logo com 17 anos, vai fazer vestibular e tudo mais. Aqui você termina a Kita Yud Bet, né, que seria o último ano do segundo grau do ginásio, e aí você tem várias opções, quer dizer, teoricamente, você vai se alistar para o exército, né? Dependendo da data que você nasceu. Depois de terminar os estudos, não sei se vocês pretendem perguntar isso, mas tem a opção de fazer uma meriná Kdam Tzva'i, que é muito comum hoje em dia, que antes de você entrar para Tzavá, vocês fazem, as crianças, os adolescentes fazem um ano assim de preparatório antes da Tzavá, do exército, e eles ficam numa pnimiá, numa escola fechada, um ano aprendendo sobre Israel, sobre a terra de Israel, passeando, aprendendo a se virar sozinho, entendeu? Eles cozinham sozinhos, é bem legal. Só vou voltar aqui na pergunta, mas é considerado uma regressão quando vai da quarta série para a terceira? Se voltar para a terceira, como é que fica quando chega na época do exército? Ele vai ter que se alistar antes? Não vai terminar, ou termina Não, vai primeiro? terminar com todo mundo, vai terminar junto com o pessoal da série dele. Não, veja bem, eu não gosto de dizer que é uma regressão, né? Porque se a criança está precisando, se essa criança não sabe hebraico, ou, vamos dizer, naturalmente, tem uma maturidade, né, assim, mais infantil, então, muitas vezes
vale a pena deixar meio ano a mais, no caso, né? Porque aí depois ela vai terminar com, vamos dizer, se a criança tem 10, e aí vão botar ela numa criança, numa Kita Gimel, né? Em vez de botar na Kita Dalet, né? Na terceira série, em vez de botar na quarta, ela vai perder um pouquinho, mas ela vai terminar junto com essas crianças da Kita Gimel. E quer dizer, se ela se alistar para o exército com 19 anos, não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, é uma pergunta, é isso que eu queria, não vai alterar, porque ele vai seguir o grupo da classe dele para ir para o exército, independente da idade que ele tiver na época. Sim, sim. Quer dizer, eles também não vão se alistar juntos, né? Porque cada um vai se alistar para alguma coisa diferente, né? Mas vai terminar com a faixa, não com a faixa etária, mas com a turma. Com a turma, isso. Entendi. Não, legal. O importante aqui é que a criança ela vai estar na sala que ela vai ter toda a concentração e a capacidade para aprender o que está sendo dada na hora, independente de qual é a série. Ou na série da idade correta, uma antes. A preocupação com a criança entender o que está estudando é grande, não é isso? Sim, inclusive, né, aqui não existe repetir de ano. Né? A criança não repete de ano, né? Então, esse negócio é muita cabeça de brasileiro que vê e fala, vai perder o ano. Não vai perder nada. Gente, só vai ganhar. Sim, entendeu? Não, com certeza. Ela só vai ganhar de estar, né, com outras crianças que ela possa aprender melhor, que possa se comunicar melhor, entendeu? Eu vejo isso de uma maneira totalmente positiva. Entendi. Me explica o que é o teste, o que é o exame psicométrico? Ok, o psicométrico, né? Depois que você você pode fazer o psicométrico logo depois que você terminar a Kita Yudbet, né? Que é o último ano do ginásio. Como você pode fazer em qualquer época da sua vida. Se eu quiser agora fazer um psicométrico, eu posso fazer um psicométrico. O que quer dizer o psicométrico? O psicométrico, bem, a gente falou da Bagrut, né? Que a Bagrut, ela é uma prova que vai medir assim a sua capacidade na escola, né? Com as matérias da escola. E o psicométrico, ele vai fazer uma classificação maior para a universidade. Vai ser uma peneiração, né? Maior para ver a capacidade da pessoa de estudar numa faculdade ou num ensino superior, vai prever as chances de sucesso dessa pessoa. Quer dizer, então, seria um teste vocacional? Escolher, inclusive, carreira também? Determina a carreira ou não? Ela não determina a carreira, mas dependendo dos pontos que você conseguir, acho que hoje em dia o psicométrico vai até 760 pontos, que é o máximo, né? Eu não sei direito, eu fiz psicométrico há alguns anos atrás, mas e também o psicométrico que eu fiz é diferente do que os meus filhos fizeram. Eu não fiz, eu sei que hoje em dia até existe possibilidade de fazer psicométrico em português, na época eu não fiz em português, então meu hebraico era primário, né? Vamos dizer assim, eu estava aqui em Israel um ano só, e eu não fiz Ulpan, então foi primário, mas graças a Deus consegui entrar para a faculdade, para o que eu queria. Então, vamos dizer, se você quer fazer medicina, tá? Que é o nível, a pontuação mais alta, então você tem que conseguir 760 pontos para poder entrar para a faculdade. Se você não consegue esses 760 pontos, você não consegue entrar para a faculdade, entendeu? A faculdade de medicina, no caso, né? Agora, cada profissão tem, assim, a sua pontuação que você pode escolher dentro
do número que você consiga de pontuação. E também a faculdade, né? A faculdade também que você for escolher, por exemplo, não sei, se você quer o Terniona, né? Que é uma faculdade de exatas, de tecnologia, lá a pontuação é bem alta. Então, se você quer ser engenheiro de computação, né? Acho que você também precisa de, acho que, uns 760 pontos. E quando a minha filha fez o psicométrico, ela fez aqui no Brasil, tinham falado para ela que ela podia fazer quantas provas ela quisesse de psicométrico, né? Ela fazia, às vezes não tirou uma boa nota, pode fazer no ano seguinte de novo, e sempre vai valer a maior nota. Exatamente. Se a segunda prova tirou uma nota menor, continua valendo a nota da primeira prova. É isso? A maior sempre nota. Maior. Sim. Inclusive, a minha filha, né, ela queria fazer medicina, porque ela foi Roveshet no Exército. Foi uma, tipo, não é bem enfermeira, entre um paramédico, né, e ela queria fazer medicina porque ela adorou, e ela estava justo na época como é que é o nome daquela... Tsukeitana, né? Teve uma operação que Israel atacou a faixa de Gaza, e ela queria ser, e ela conseguiu uma pontuação alta, mas infelizmente não suficiente para cursar medicina. E aí depois meu marido falou, não, Daphne, olha só, você já ficou 1 ano depois do exército passeando, mais 1 ano no cursinho antes de fazer, né, o psicométrico, já são 2 anos sem estudar. Isso que eu falo, mentalidade de israelense, de brasileiro, né, que, peraí, vamos começar logo a estudar, né, que negócio é esse de ficar 2 anos já parada? Mas eu particularmente, eu não vejo assim, eu também estava com pressa que ela começasse a estudar, mas eu acho que as experiências que ela, né, ganhou, assim, passeando 1 ano fora, e mais esse ano que ela também conheceu gente e estudou. Então, eu sempre vejo, assim, para mim, tudo que é ensino, aprendizagem, experiência, para mim, eu acho que é válido. É verdade. No kibbutz que eu morei um tempo, os jovens do kibbutz iam para o exército, faziam esse mochileiro direto, voltavam para o kibbutz, trabalhavam uns 3, 4, 5 anos, lá pelos 30, os 30 anos que resolviam ir para a faculdade. Agora está na hora de estudar, não estavam preocupados que era assim que terminar, acabar de viajar. Então, é interessante mesmo. Porque para trabalhar, você vai trabalhar o resto da sua vida, né? Exatamente. Exato. E tem a possibilidade de fazer faculdade antes do exército? Ou primeiro tem que fazer o exército e depois ir para a faculdade? Não. Você tem a possibilidade de fazer antes, inclusive com um acordo com o exército, né? Se chama Atudaíma, que a Tzavá, o exército, paga os estudos para a pessoa, mas aí depois que ela estiver formada, ela vai ter que dar mais 2 anos para o serviço militar. Ou seja, se até agora o serviço era diminuiu, né, para 2 anos e 8 meses, então essa pessoa vai ter que ficar 4 anos e 8 meses no Exército. E vai trabalhar na área que se formou. Sim, vai trabalhar na área que se formou. Muita gente, em algumas profissões, é até válido, dá muita experiência e também tem muitos Tnaim, tem muitas condições, assim, boas... Benefícios. Oi? Benefícios, benefícios, exato. Então, tem gente que até gosta dessa ideia, né, de depois de se formar, servir o exército trabalhando
na profissão no Exército. Eu não sei se você vai saber responder, mas como é que é feito essa possibilidade da pessoa fazer uma faculdade de interesse do Exército que deixa ele estudar primeiro para depois dar uns anos a mais na profissão? Existe um lugar que tem que ser engenheiro mecânico, alguma coisa assim, que o Exército fornece as necessidades dele para a pessoa estudar essa matéria? Não, então, se a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero estudar engenheiro, eu quero ser engenheiro mecânico. Eu não sei porque a gente não passou por isso aqui, entendeu? Mas eu posso, assim, falar do que eu sei. Deve ter algum formulário, né, que você, se você quer estudar pelo Exército, fala, olha, eu quero estudar, sei lá, quero ser, não sei... Paramédico, pronto, paramédico, Então, falar, bom, a gente está precisando de paramédico, então pelas necessidades do Exército. A gente está precisando de bastante paramédico. Então, vamos lá, vamos fornecer para ele os estudos, né? Vamos pagar os estudos para ele, porque aqui todas as faculdades são pagas. Não existe isso que nem no Brasil, que tem federal, né? E tudo mais. Não tem. Todas as faculdades são pagas, e não é muito barato, não. Barato. Mas também não é o fim do mundo. Tem às vezes bolsa de estudo, dá para se dar um jeito. E quem quer estudar sempre dá para dar um jeito, né? Então, eu acho que deve ter que preencher algum formulário e falar, olha, bom, aqui no Exército, a gente está precisando, né? Então, vamos lá, vamos pagar os estudos para esse pessoal aí que quer estudar paramédico, e aí depois eles servem aqui no Exército como paramédico. Interessante, Obrigado. Nada. É isso aí. Espero Maravilha. que eu tenha conseguido. Poxa. Não, foi muito legal. Acho que a gente conseguiu cercar todos os assuntos principais aí, tirar muito das dúvidas das pessoas. E agora, um espaço, Eliane, para você se despedir do pessoal, falar o que você quiser, se achar que tem que acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu também acho que eu consegui, quer dizer, passar um pouco, né, sobre o sistema de educação aqui em Israel. Qualquer dúvida, eu sou professora na escola, então muitas vezes as pessoas me procuram, aí eu sempre falo, gente, olha só, não dá para responder agora porque eu estou na aula, mas eu sempre tento retornar as pessoas, né, que têm dúvidas e quer saber como é que ou especificamente de Natânia, eu posso, inclusive, falar sobre as escolas, né? E é isso. E se alguém está precisando de aula de reforço de hebraico, também pode te chamar que você dá aula particular, não é isso? Claro, claro. Pode me procurar no Facebook, Eliane Lenger. Tá lá o meu telefone, é só me mandar. Eu peço só para não ligar direto, quer dizer, o meu telefone fica no silencioso, mas às vezes eu perco o número e às vezes eu não consigo entrar em contato. Então, manda uma mensagenzinha: olha, Eliane, eu quero ter umas aulinhas com você, ou eu tenho uma dúvida. Eu sempre retorno às pessoas, mais cedo ou mais tarde. Legal, maravilha. Mas é isso aí, assim, um tip, né? Como é que fala isso? Uma dica. Um conselho. Conselho. Uma dica, um conselho. Uma dica, um conselho. Eu aconselho quem está pensando em fazer aliar, vir com uma carga de vocabulário de hebraico que sempre ajuda no começo, né? Apesar das pessoas falarem inglês aqui nas ruas e tudo mais, mas é sempre bom você entender a língua, né, que você está no país. Eu costumo falar para todo mundo aqui isso. É até legal a gente até terminar assim, para quem nunca escutou eu falar.
Em inglês, com inglês em Israel, você se vira muito bem. Só que quem se vira é turista, não cidadão israelense. Cidadão israelense tem que saber o hebraico. Claro, com certeza. Se você está pretendendo morar aqui em Israel, tem que saber hebraico. Não tem como. Não tem como ir no supermercado, ou ir no médico, abrir uma conta. Você vai se virar, né, com o inglês. Mas se você quer saber o que está escrito, o que estão falando ao redor, ou até na própria escola, né, os professores vão poder falar com você em inglês, mas quando eles começarem a falar entre si, você vai ficar perdido. Exato, é isso aí. Maravilha. Então, tá bom? Muito obrigado e é isso aí. Obrigado mesmo, Eliane, Obrigada a vocês. Obrigado, pelas Eliane. informações. Hoje Tchau, é dia, pessoal. né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Um beijo para vocês. Para você também. Tchau. Tchau, tchau.